Fala pessoal, beleza? Fiquei de mandar esse vídeo no final de semana, acabou não dando tempo. Então vou resolver aquela listinha de exercícios que eu passei para vocês. Já está no Class desde a semana passada, acho que sexta ou quinta, não lembro agora. O ideal para quem não fez a lista é que você pegue aqui o exercício, pause o vídeo, dá uma olhada no exercício que vai ficar aqui, tenta resolver. Se não conseguir, ver a resolução. Tá? Os primeiros são mais rápidos, que são das leis de Newton, e depois de movimento uniformemente variado é um pouquinho mais enroscadinho, mas nada muito difícil. Talvez um ou outro aí um pouco mais detalhado. Beleza? Então vamos lá, ver se eu ainda consigo mexer com isso aqui, faz tempo. Então, o primeiro exercício que diz o seguinte: uma motocicleta de 120 kg se choca de frente com um automóvel de 800 kg em uma rua horizontal. Sobre a força sofrida pelos veículos devido à colisão, assinale o que for correto. Esse é um exercício típico, já vejo as alternativas. Esse é um exercício típico para tentar induzir vocês ao erro. Porque a partir do momento que eu tenho... Meu Deus. Deixa eu ajeitar aqui para tentar fazer menos torto. Eita, mais uma tentativa. Aqui. O carrinho. Aqui, mais ou menos assim. Então, o veículo, né, e a moto. Não sei desenhar a moto, então vai alguém de patinete no lugar de alguém de moto. Pronto. Então temos a pessoa aqui no patinete, tem uma pessoa aqui dentro do carro. Totalmente desproporcional. Na hora que acontece a colisão, acontece nessa região aqui onde acontece a colisão, a interação entre os corpos. Tá? Essa interação, segundo a terceira lei de Newton, ela é sempre igual para ambos os corpos. Porque toda ação, por exemplo, o carro bater na pessoa e empurrar a pessoa para trás, gera uma reação de mesma direção, mesmo valor, sentido oposto, né? Apontando para o lado contrário aqui, e com a mesma natureza. No caso aqui seria uma força de contato. Então, apesar das massas diferentes, vamos ver as alternativas. As forças sofridas são iguais? Sim. As forças sofridas pelos dois veículos são iguais, porque a ação é igual à reação. A B e a C falam de diferenças de valor de forças, e aí a D fala do tipo de colisão que vocês nem estudaram ainda, tá? Mas mesmo assim a força continua sendo a mesma para ambos os corpos, beleza? Bom, vamos para o segundo aqui, porque são 18 ao todo, né? Qual das expressões melhor define uma das leis de Newton? Todo corpo mergulhado num líquido desloca um volume igual ao seu peso. Isso aqui vocês não viram ainda, tá? Isso aqui tem a ver com empuxo, que é aquela força que quando você entra dentro da água, da piscina, tá? Por exemplo, você está aqui uma piscina imaginária, tem a aguinha aqui e você está boiando aqui na piscina. Você se sente mais leve por quê? Porque esse volume de água gera uma força para cima, que é a força de empuxo. Só que vocês não viram isso ainda, tá? Então, não é, apesar de existir o empuxo, não é uma das leis de Newton. A força gravitacional é definida como uma força que atua num corpo de massa m. Quando um objeto está no campo gravitacional, tá? Então você tem aqui, por exemplo, uma tentativa de representar um planeta, existe um objeto aqui próximo ou na superfície, e sim, aqui vai existir uma força gravitacional atraindo ele. Só que isso não é lei de Newton. Tá? Tem até a lei da gravitação universal que a gente viu lá no começo do ano, que fala sobre gravidade, mas não é uma das leis de Newton, das 3 leis de Newton. Então aqui também não é. O somatório das forças que atuam no corpo é sempre igual ao peso do corpo. Aqui tem dois sinais de alerta. Primeiro, esse sempre. Gente, coisas na ciência é difícil, na natureza em geral, é difícil que sejam sempre. Existem casos que o sempre é verdadeiro, né? Assim como o nunca, mas são casos raros. D. A força de atrito é igual ao produto da massa pela aceleração. Não, porque vocês primeiro não viram atrito ainda, né? Mas o produto da massa pela aceleração, vou fazer aqui nesse canto aqui, é a força resultante, que é a segunda lei de Newton. E aí sobra então a resposta correta, que a toda ação existe uma reação. Beleza? Vamos pro próximo. Se precisar voltar, gente, volta aí, dá uma olhada de novo, tá? Eu vou tocando o barco aqui, senão a gente não termina nunca. Com relação às 3 leis de Newton, exercício 3, analise as proposições.
Quando um corpo exerce sobre o outro, quando um corpo exerce uma força sobre o outro, este reage sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Tá quase tudo certo. O problema aparece aqui, ó, no mesmo sentido. Se você tem dois objetos, eu vou fazer dois corpos redondos aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, Terra e Lua. A Terra atrai a Lua, a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. E ó, os sentidos são opostos. Então não é mesmo sentido. Então aqui tem A1, a gente já descarta. A B fala que A1 é verdadeira, a C fala que A1 é verdadeira e a E que todas são verdadeiras. Então já estão descartadas essas. 2. A resultante das forças que atuam em um corpo de massa m é proporcional à aceleração que esse corpo adquire. Então, força resultante, massa vezes aceleração. Se você tem, ele quer saber se a força, se a força é proporcional à aceleração. Pensa o seguinte, quem gera a aceleração, a causa da aceleração é a força. Então, se você tem uma força maior, você vai ter uma aceleração maior para o mesmo corpo. Se você mudar a massa, aí isso não é mais verdade. Então, a segunda é verdadeira. A primeira era falsa. Então, a gente já descarta a, que fala que a 3 e 4 só são verdadeiras. Mas vamos continuar aqui para ver se bate, né? Todo corpo permanece em um estado de repouso ou em movimento uniforme, a menos que uma força resultante agindo sobre ele altere a sua velocidade. Perfeito. Esse aqui é o caso da inércia. Então, verdadeiro. 4. A intensidade, a direção e o sentido da força agindo sobre um corpo são iguais à intensidade, direção e ao sentido da aceleração. Aqui tem um problema. Ela é falsa por quê? Se você tem um objeto, tá? Fazer uma bolinha de novo, bem criativo, e eu faço uma força para cá, se a resultante está para cá, a aceleração desse objeto também vai estar para cá. Tá? Onde está a resultante está a aceleração. Existe uma relação entre as duas aqui. Porém, para você calcular o valor dessa aceleração ou da força, você tem uma massa aqui. Então ela só vai ser igual em valor se essa massa for valor 1. Porque se a aceleração for 5, 5 vezes 1, 5. Se a aceleração for 8, 8 vezes 1, 8. Tá? Acho que vocês conseguem ver o mouse aqui, né? Então, não é o mesmo valor. Cadê? As dinâmicas são iguais em intensidade. Intensidade é a mesma coisa que valor. Então, a terceira está errada. Vamos para a próxima. Se como eu perceber, gente, que o vídeo vai ficar meio grande, eu divido, tá? 9, 9. Um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força. Então, não sei desenhar um passarinho, então vou fazer um pássaro genérico aqui. Tipo um pato, um misto de pato com uma galinha. Temos aqui esse animal estranho. E aqui temos uma mão que vai ser mais difícil ainda de desenhar. Vixe Maria, tá, aqui tem uma mão. Tá, faz de conta que aqui tem uma mão. Aqui tem uma mão, aqui é o polegar, pronto. Tá, aqui tem uma mão deformada aí. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber a reação à força que o pássaro exerce na mão do garoto. Quando for ação e reação, é só você ler ao contrário. A força que eu tenho aqui é a força que o pássaro exerce na mão do garoto. Então a mão do garoto é empurrada para baixo pelo pássaro. Eu vou chamar ela de ação, tá? Tanto faz chamar de ação ou reação, a ordem que não interessa. Se a ação é a mão ser empurrada para baixo pelo pássaro, a reação é o pássaro ser empurrado para cima pela mão do garoto. Então, a reação da força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto. A ação é a mão ser empurrada para baixo pelo pássaro, a reação de trás para frente agora é o pássaro ser empurrado para cima pela mão do garoto. Então, a reação é da mão do garoto sobre o pássaro. Certo? Vamos para a próxima. Deixa eu só dar uma
Um gole aqui. Ai. 5. A mecânica clássica ou mecânica newtoniana permite a descrição do movimento de corpos a partir das leis de movimento. A primeira lei de Newton para o movimento ou lei da inércia tem como consequência que, se um determinado objeto se encontrar em equilíbrio, então nenhuma força atua sobre ele. Aqui nós temos o problema dessa palavra atua. Então, a gente sabe que se está em estado de inércia, a resultante é zero. Então, você não tem forças, a combinação de forças dá zero ou não existe força nenhuma. Como essa palavra atua aparece em exercícios de forma, às vezes, meio ambígua, eu vou deixar A e vou ler o resto, para ver se as outras se encaixam. Se um objeto estiver em movimento, ele está sob a ação de uma força. Aqui eu já vou parar, porque está errada B. Tá? Por quê? O objeto pode continuar em movimento sem ação da força, porque o estado de inércia é velocidade zero ou movimento retilíneo uniforme. Movimento em linha reta com velocidade constante. Então, ele não necessariamente tem que ter uma força agindo sobre ele. Se a soma das forças que agem no objeto for nula, ele estará com velocidade constante ou parado em relação ao referencial inercial. Foi o que eu acabei de falar. Né? Se a resultante é zero, ele vai estar com velocidade constante, ou melhor, quase, é uma coisa que eu acabei de falar. Porque eu disse, está correto, que o movimento é retilíneo. Retilíneo. E aqui ele fala o seguinte, ele estará com velocidade constante. Ele não fala se o movimento é em linha reta. Professor, mas faz diferença? Faz. A gente pode aproximar o movimento da Lua, por exemplo, ao redor da Terra, como movimento com velocidade constante. Mas ele não é retilíneo. Então, essa C, ela quase que me pegou aqui. A C, ela está errada porque você não tem a palavra retilíneo. Então, essa velocidade constante aqui, apesar de parecer correta, não está certa. D. Se um objeto se deslocar com velocidade constante, em nenhuma hipótese ele pode ser descrito como estando parado. Aqui tem a ver com referencial, né? Por exemplo, se eu tivesse sentado, por exemplo, agora dentro do ônibus, segurando essa caneta. Essa caneta estaria parada em relação ao meu corpo, mas em movimento em relação ao asfalto. Então essa aqui descartada. E a gente volta para A, então, que vai ser a verdadeira. Por quê? Se ele se encontrar em equilíbrio, resultante igual a zero, então nenhuma força atua sobre ele. Esse atuar aqui é o agir, que vocês têm no caderno lá do haja, que eu até falei para vocês, não tinha H, lembra? Tem a ver com isso aqui, certo? Então as forças podem existir, só que elas não têm efeito, porque você tem uma força total aí combinada como zero. Bom, deixa eu para a próxima aqui. 6. Agora começa um de continha. Uma única força agindo sobre uma massa de 2 kg fornece uma aceleração de 3. Então, vamos lá. A massa é 2 kg e a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. A aceleração em metros por segundo produzida pela mesma força. Então, essa força eu não sei quanto que vale. E aí eu vou mudar de cor aqui de propósito. Quando esta mesma força, que eu não sei quanto que vale, estiver agindo numa massa de 1 kg, qual vai ser a aceleração? Se você olhar aqui, ó, eu não tenho duas informações, então não dá para eu começar por aqui. Eu vou começar pela essa parte de baixo, onde força resultante é massa vezes aceleração. A força eu não sei, a massa é 2 e a aceleração é 3. Então a força é de 6 newtons. Essa força de 6 newtons é a mesma que é aplicada aqui. Então, força resultante, massa vezes aceleração. A força vale 6, porque é a mesma. A massa vale 1, a aceleração eu quero. Então a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Se não ia cortar aqui, minha cabeça gigante. Beleza? Então, aceleração 6 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos lá que ainda tem mais exercícios. 7. Essa aqui é... nem de colocar na lista, de tão simples que essa aqui é.
É fato que o uso de cinto de segurança previne lesões em motoristas e passageiros em caso de acidentes. Isso é motivo suficiente para que o cinto de segurança seja obrigatório. Eu lembro que eu fiquei uma aula inteira falando isso para vocês, né? Da situação, da lei, por que tem que ter a lei mesmo, né? A lei da física que está relacionada ao funcionamento do cinto de segurança. Gente, essa questão, por incrível que pareça, é mais fácil para vocês que alguém que está no terceiro. Porque lei de Ampère vocês não estudaram, então não pode ser. Lei de Ohm vocês não estudaram, então não pode ser. Lei Áurea, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso aqui. E primeira lei de Newton. Então, para vocês é por eliminação. Só para vocês saberem, lei de Ampère, lei de Ohm tem a ver com a parte de eletricidade. E a lei áurea com a fim da escravidão. Isso não tem nada a ver com física. Certo? Então esse aqui tranquilão. Vamos para o 8. Ao analisar a situação representada na tirinha acima, tá bem ruim para enxergar aqui, mas vocês têm a tirinha no arquivo lá no Class. Quando o motorista freia subitamente o passageiro. Ele está perguntando do que o cara morreu no acidente de carro aqui. Ele fala, morreu de inércia. Acho que vai ficar bem ruim para vocês enxergarem, mas... Quando o motorista freia, o que acontece com o passageiro? Mantém-se em repouso e o para-brisa colide com ele. Você está dentro do carro sem cinto. O carro freia, você fica parado e o vidro vem na tua cara? Não, né? Porque o vidro está preso na estrutura. Então, a primeira a gente descarta. Tende a continuar em movimento e colide com o para-brisa. Sim, você tende a continuar em movimento. Quem vai parar seu movimento? O cinto de segurança. Então a resposta é a B. É empurrado para frente pela inércia. A inércia não é uma força. Então você continua em movimento porque essa é a natureza dos corpos. Não tem nada te empurrando. Permanece junto ao banco do veículo por inércia e o para-brisa colide contra ele. Meu Deus, né, gente? Errado em tantos níveis que eu não sei nem por onde começar. Então, a resposta da questão 8 é B. Professor, aproveitar e pensar aqui. Não bateu os gabaritos do arquivo com que você está resolvendo. Então, o gabarito que vale é esse aqui do vídeo. Tá? Não é o do arquivo. Porque às vezes a gente pega as questões da internet e vem com uns gabaritos meio malucos. Vamos lá. Tem quase 18 minutos já. 9. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que não estão presas na Terra pareciam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, e rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, que a gente sabe hoje, é que se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso solta a bola cai junto aos seus pés. Dentro do carro, você derruba o celular cai no seu colo, não cai no banco de trás. Mas se o vagão estiver em movimento com velocidade constante, a bola vai cair do mesmo jeito no pé dele e o celular do mesmo jeito no seu colo. O carro estando parado ou em movimento com velocidade constante. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar o movimento do vagão. O princípio utilizado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi a lei da inércia. Por que é a lei da inércia? Você está com o objeto dentro do veículo e ele também está com a velocidade do veículo, porque está todo mundo junto. Quando você solta, ele continua com a velocidade do veículo. Então, indo para frente, a velocidade não vai mudar. A única coisa que ele vai começar a cair, mas o movimento para frente ele é compartilhado. 10. Eu não vou dividir o vídeo não, tá, gente? Vai ficar grande mesmo, paciência. Um caminhão com velocidade de 36 km por hora é freado e para em 10 segundos. Então, vamos lá. A velocidade inicial, agora a gente entrou em movimento uniformemente variado. É 36 km por hora. Ele é freado em 10 segundos, ele para. A velocidade final é 0. Qual que é a aceleração desse caminhão? Primeira coisa, eu preciso transformar a unidade da velocidade. Então, opa, que cor ruim isso aqui, rapaz. Aqui. Eu vou dividir por 3,6. E aí a velocidade inicial
vai ser de 10 metros por segundo. Com a velocidade corrigida, eu posso vir e resolver o exercício. Se eu tenho V, V0, A e T, é a função horária da velocidade, o vovô atrás do toco. V0 é 0, a velocidade inicial é 10, a aceleração eu não sei e o tempo é 10. Eu vou passar esse 10A para o lado de lá, fica menos 10A igual a 10. Né? Tem uma multiplicação aqui, eu não posso separar os dois. Bom, vou simplificar. A igual a menos 1 metro por segundo ao quadrado. A resposta está tudo positivo aqui porque ele quer saber o módulo. Então, ele está desconsiderando o sinal. Lembra, tem informações que nem sempre estão na forma numérica. Por exemplo, o para. Se ele para, a velocidade final é 0. Cara, se ele para no movimento final, né? 11. Um motoboy muito apressado, deslocando-se a 30 metros por segundo. Essa velocidade é a inicial. Freou para não colidir com o automóvel na sua frente. Durante a frenagem, a moto percorreu 30 metros de distância. Esse é o deslocamento. Tendo a sua velocidade uniformemente reduzida até parar. A velocidade final é 0. O módulo da aceleração da moto nessa distância de 30 metros foi quase a mesma coisa do anterior, só que agora é o seguinte: agora eu não tenho tempo e eu tenho deslocamento. Então a equação que encaixa aqui, para a gente poder resolver direto, é a equação de Torricelli. A velocidade final é 0, a inicial é 30, a aceleração eu sei que ela é negativa, que o objeto freou, mas como eu não tenho o valor, eu não vou mexer no sinal. 2 vezes A e o deslocamento é 30. Bom, aqui ó, dá 60A, né? Que eu já vou passar para o lado de cá. 60 vezes A, porque era 0, né? 30 ao quadrado, 900. Vou simplificar esses zeros aqui. O 6 que está multiplicando desse lado vai para o outro lado dividindo. 90 dividido por 6. Isso aqui vai dar 15 metros por segundo ao quadrado. Porque 6 vezes 10, 60, mais metade, 30. Então, falei para vocês na semana passada. Pega o exercício, tira os dados, faz essa listinha. Porque com essa listinha você consegue, pelo menos, como tem o formulário, ter uma luz para qual das equações você vai. 12. A velocidade máxima permitida em uma autoestrada é 110 km por hora, a aproximadamente 30 metros por segundo. E um carro nessa velocidade leva 6 segundos para parar completamente. Diante de um posto rodoviário, os veículos devem trafegar com no máximo 36 km por hora ou 10 metros por segundo. Assim, para que carros em velocidade máxima consigam estabelecer o limite permitido, ao passar na frente do posto, a placa referente à redução da velocidade deverá ser colocada antes do posto a uma distância de... Vamos lá, porque esse aqui tem alguns detalhes. Ele quer saber a distância que a placa tem que estar. Então, você tem a estrada aqui, tem o carrinho, tem que ter a plaquinha avisando para ele andar até chegar na velocidade correta. Beleza, na velocidade certinha aqui. Então, eu vou ter que usar a velocidade aproximada, porque 110 km por hora não é 30 metros por segundo. 108 km por hora é 30 metros por segundo. Mas como ele está falando já um valor aproximado, eu vou trabalhar com ele. A velocidade inicial, então, é 30. O carro está a 30 metros por segundo. Ele demora 6 segundos para parar. Então, 6 segundos. E a velocidade final é 0. E eu não sei a aceleração desse carro. Aí você fala, professor, mas o que isso tem a ver com a placa? Essa informação que vem até aqui, daqui até aqui, é para eu descobrir como que o carro freia. Então eu vou resolver essa aceleração aqui. A velocidade final é 0, a inicial é 30, a aceleração eu não sei e o tempo é 6.
Vou passar para o lado de lá. Menos 6 vezes A, porque está multiplicando aqui, né? Igual a 30. Menos 6 está multiplicando. Vai para o outro lado dividindo. Deixa eu ver se não está cortando. Tá? Então isso aqui vai dar 30 dividido... Opa, o dedo cortou aqui. 30 dividido por menos 6 dá menos 5 metros por segundo. Deixa eu sair da frente aqui. Por segundo, certo? Essa aqui é a aceleração do automóvel. Professor, deu negativo. Vou anotar aqui para não ter que ficar todo torto. Deu negativo porque ele está freando. Agora que eu sei que o carro consegue frear desse jeito aqui, essa aqui é a frenagem dele, vamos chamar assim, eu vou analisar a segunda situação, em que o carro está a 30 metros por segundo nesse ponto, ele tem que passar aqui no posto rodoviário a 10. E a distância, eu não sei, tá? Só que eu sei a aceleração, que é menos 5. Então eu vou resolver a segunda parte como? Não tem tempo. Esses 6 segundos é para a frenagem total, parar o carro total. Descobri como que ele freia, vou aplicar para a segunda situação. Então tenho 2 problemas em um. Aqui eu vou fazer Torricelli. Tá, deixa eu ver se minha cabeça está na frente. A velocidade final aqui vai ser 10. A inicial vai ser 30. A aceleração é negativa, então ela vai mexer nesse sinal aqui, tá? Ao invés de ficar positivo, já fica negativo. 2 vezes a aceleração equivale 5 vezes ΔS. 10 ao quadrado, 100. 30 ao quadrado, 900. Menos 2 vezes 5, 10 ΔS. Ó, como eu tô aqui na frente para o outro lado, para a cadeira aqui, eu vou dar uma empurradinha aqui pro lado. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Não vou conseguir sair, tô preso. Então vai ficar assim mesmo. Vou passar para lá. Menos 10 ΔS vai pro lado de lá, mais ΔS. Mais 10 ΔS. Vou fazer direto porque tá apertado aqui o espaço, tá? Cadê aqui? O 100 tá positivo, vem para cá negativo. 900 menos 100, 800. Corta um zero, corta um zero. Então, o ΔS vai ser 80 metros. Então, você precisa que a placa esteja 80 metros para que ele consiga parar. Esse aqui é um pouco mais complicado, esse exercício. Deixa eu voltar para a posição aqui. Esse aqui é um pouquinho mais enjoado, tá? Por quê? São 2 exercícios tranquilos. É uma parte que você tem, essa parte que está em rosa, sobre função horária da velocidade. E depois Torricelli, só que está no mesmo exercício. Tá? A dificuldade desse exercício é que ele tem 2 partes. Nossa, gente, o vídeo vai ficar gigantesco, hein? Bom. 13. Tinha colocado menos vezes na lista, né? Mas eu acho que esse aqui era o maior. Esse que a gente acabou de fazer. Um atleta pratica salto ornamental fazendo uso de uma plataforma situada a 5 metros da água da piscina. Então, esse aqui é o deslocamento dele, 5 metros. Se o atleta parte do repouso, velocidade inicial igual a 0, com qual velocidade se chocará na água? Qual que é a velocidade final? E a aceleração vai ser a gravidade. Então, se você olhar os dados lá em cima, a gente não tem tempo. E quando não tem tempo, a gente usa Torricelli. Velocidade final, eu quero descobrir. A inicial é 0. 2 vezes a aceleração, que vale 10, vezes ΔS, que vale 5. Então, V quadrado, 2 vezes 5, 10, vezes 10, 100. Só que eu tenho que tirar a raiz dos 2 lados, né? Então, ó, tira a raiz de um lado, tira a raiz do outro. E aí a velocidade é de 10 metros por segundo. Essa, então, é a alternativa A. Já vamos para a próxima. Agora tá acabando, faltam 4, 5 exercícios só. Considere um objeto cúbico de massa 1 kg que repousa sobre uma mesa horizontal sem atrito. Pela ação de uma força constante, o objeto sai do repouso e atinge a velocidade de 3 metros por segundo. Então, a massa é 1, a velocidade inicial é 0, porque ele sai do repouso, e atinge 3 metros por segundo. Após se deslocar por uma distância
de 1,5 metros. Qual a força resultante aplicada? Opa, dei a resposta aqui. Força resultante é massa vezes aceleração. Então a força resultante, a massa vale 1. E a aceleração? A aceleração eu vou descobrir por essas informações aqui. Eu vou resolver Torricelli, onde a velocidade final é 3 ao quadrado, né? Inicial é 0. 2 vezes a aceleração vezes 1,5. 3 ao quadrado é 9, aqui é 0, né? 2 vezes 1,5, 3. Passo 3 dividindo, 9 dividido por 3, então dá 3 metros por segundo ao quadrado. Com a aceleração que eu achei por Torricelli, eu venho aqui e coloco na força resultante e eu descubro que a força vale 3 newtons. Tá? Então, deixa eu botar aqui. Nesse exercício a gente tem de novo duas partes, uma que envolve cinemática e uma que envolve, meu braço não chega até lá, dinâmica. 15, agora tá acabando. Já tô vendo os últimos aqui, graças a Deus. Já tem meia hora de vídeo. Uma partícula sai de um ponto A com uma velocidade inicial de 1 metro por segundo. Então anota a velocidade. Desliza em linha reta até chegar ao ponto B, onde a velocidade vale 5 metros por segundo. Sabendo que a equação dessa partícula é dada pela equação V igual a V0 mais AT, então o próprio exercício já passou a fórmula. Qual a aceleração? E aí, de novo, olha só aqui a informação escrita. Isso acontece depois de 10 segundos. Então o tempo está aqui para você fazer a substituição. Não vai no automático olhando para o enunciado, só para os números e tentando anotar. Lê o exercício. Aqui eu estou lendo um pouco de pressa, né? Porque estou gravando aqui meio na correria. Mas vai com calma, lê o exercício e tira as informações. A velocidade final é 5, a inicial é 1, a aceleração eu quero e o tempo é 10. O 1 está positivo, vem para cá negativo. 5 menos 1 é igual a vezes 10 é 10 vezes A. Né? 5 menos 1, 4. Igual a 10A, o 10 está multiplicando, vai dividindo. Então, deixa eu puxar um pouco para o lado aqui. 4 dividido por 10, 0,4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do sistema. Nesse caso ele não deu negativo porque a velocidade está aumentando, né? De 1 para 4 metros para 5 metros por segundo ao quadrado. 16. O aprimoramento do arco e flecha fez surgir a besta ou balestra, arma capaz de lançar flechas com velocidades expressivas, possibilitando a sua penetração em armaduras. Na besta, quando o cordame de arco é liberado, a flecha é impulsionada com aceleração constante por uma distância de 25 centímetros. Eu já vou fazer uma alteração aqui. 0,25 metros. 25 centímetros, 0,25 metros. Deixa eu só marcar aqui meio feio. Não sei se vai melhorar muito, mas... Okay. Fazendo que alcance a velocidade de 108 km por hora. 180, perdão. Quilômetros por hora. Que eu não posso deixar assim, eu tenho que transformar em metros por segundo. Então eu já vou dividir por 3,6. Isso aqui vai dar 50? 50, né? Porque se fosse 360 daria 100. Isso. 50. Tô fazendo de cabeça que eu acho que é 50. A aceleração da flecha é... E tem outra informação, a flecha está parada antes do lançamento. Fica subentendido isso. Então a velocidade é 0. De novo, não temos tempo. Se a gente não tem tempo, a gente resolve por Torricelli. Velocidade final, 50 ao quadrado, tem que estar em metros por segundo. Velocidade inicial dá 0. 2 vezes a aceleração vezes a distância, que é 0,25. Tem que estar em metros.
2.500, porque 50 ao quadrado é 50 vezes 50. Aqui é zero, tá aí fora. 2 vezes 0,25, meio. 0,5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Deixa eu ver se não cortou, não cortou. Então, 2.500 dividido por meio, cuidado, dividir por meio é igual a multiplicar por 2. Então, a aceleração não vai caber aqui, vou fazer esse canto, vai dar 5.000 metros por segundo ao quadrado, que é a E. Tá? Gente, é o seguinte, eu acho que já deu para perceber que sempre é o mesmo tipo de coisa. Organiza, resolve. Depois que você aprende a fazer o processo mais mecânico, você começa a ficar um pouco mais solto para poder fazer os exercícios com mais calma. Mas no começo, você está com dificuldade, faz esse passo a passo. Ó, o vídeo aqui já tem 35 minutos agora que eu estou falando. 36 praticamente. Não dá para achar que um vídeo de 2 minutos vai resolver exercício, é fácil porque eu vi na internet. Tem que fazer com calma, tem que ver o que está acontecendo, anotar os dados. Depois de um tempo, você vai e corta caminho. Só dá para fazer atalho quando você já sabe o caminho que você tem que seguir. 17. Penúltimo exercício. Um balão inicialmente em repouso decola e sobe em movimento uniformemente variado. Então, ele começa em repouso, decola, quer dizer que ele saiu do chão. Então, a posição inicial é 0. Se o balão atinge 80 metros de altura, essa é a posição final. Num tempo de 40 segundos. Qual a aceleração desse balão? Esse é o primeiro exercício que aparecem esses dados. SV, V0, V0, S0, T, A. A equação que encaixa aqui é o sorvetão. Função horária da posição para o movimento uniformemente variado. E aí, depois que está tudo organizado, a gente vai e substitui. Posição final, 80. Posição inicial, 0, que é o chão. Velocidade inicial, 0. O tempo é 40, mas aqui vai zerar, né? A aceleração, o tempo é 40 ao quadrado dividido por 2. Ó, 0 cai fora, 0 vezes 40 é 0. Então fica 80, que é igual. 40 ao quadrado é 1.600 dividido por 2. Então, 80 é igual. Eu vou fazer essa conta aqui, ó. 1.600 por 2. A vezes 800. O 800 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 80 por 800. Não é porque 800 por 80 é mais fácil, qual que você vai fazer? Você tem que fazer o que está pedindo. 800 está aqui, ele vai para o outro lado dividindo. E aí, você pode simplificar. 8 dividido por 80 vai dar 0,1 metro por segundo ao quadrado. De novo eu na frente aqui. Então a resposta é D de dado. Certo? Tá aqui. E o último, graças a Deus, chegamos nele. Um móvel parado parte em movimento retilíneo acelerando. Então, um móvel parado, velocidade inicial 0. Com aceleração de 3,5 metros por segundo ao quadrado. No sentido da orientação da trajetória, ou seja, aceleração para frente. Qual a velocidade e a distância depois de 10 segundos? Então, passaram-se 10 segundos. E aí tem duas perguntas. Primeiro, a velocidade final e a distância percorrida. Vamos começar com essa parte aqui, ó. A gente vai cair na função horária da velocidade de novo. V igual a V0 mais AT. Velocidade final, eu quero. A inicial é 0. A aceleração é 3,5 e o tempo é 10. Então aqui 0 cai fora. 3,5 vezes 10, 35 metros por segundo. Aqui a gente já descarta esse e esse. E para achar a distância percorrida? Dá para fazer por Torricelli? Dá para fazer por Torricelli. Dá para fazer por função horária da posição, sorvetão? Dá. Eu vou fazer por Torricelli. Dá por Torricelli mesmo, vai. Não, vou fazer por sorvetão porque a gente fez bastante
já Torricelli hoje. Então, esse aqui é o último exercício. Eu vou fazer por sorvetão. Vamos lá. Quanto que ele andou? Ele andou, no final das contas, uma distância desconhecida. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse S0 e passar para cá. Aí vai ficar S menos S0. Isso aqui é ΔS. Então, ΔS. Velocidade inicial, 0. O tempo, 10. Mais a aceleração, 3,5. O tempo é 10. Eu estou usando esses dados aqui, tá? Ó. Ao quadrado dividido por 2. Vai ficar, então, ΔS, que é S menos S0. 10 vezes 0 é 0. 3,5 vezes 10 ao quadrado, 100, dividido por 2. 3,5 vezes 100 é 350, dividido por 2. Então, o deslocamento é 175 metros. Professor, preferia fazer por Torricelli. Ia dar certo do mesmo jeito, tá? Pessoal, é isso, ó. O vídeo tem 41 minutos, é um tempo inteiro de aula, na verdade. Vê com calma, tira as dúvidas do que você ficou na listinha aí que tá desde semana passada. Dá uma olhada, tá? Não quer dizer que os exercícios da prova estão aqui, não quer dizer que são os exercícios iguais, ou esse aqui é para vocês treinarem para a prova. Você já conhece mais ou menos como funciona a minha prova. E amanhã a gente então se tromba aí no colégio e vê como que dá para tirar as últimas dúvidas antes da avaliação, beleza? É isso, gente. Até mais. Falou!